Olá, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do Ser Ecoagro e hoje nós vamos falar sobre o soro do leite e quais são os seus constituintes, de onde que ele se deriva e qual é a sua importância para a saúde, né, Marcela? É isso aí, vamos lá. Isso. Então, o que que é o soro do leite? O soro do leite é a fração aquosa que é liberada no momento da fabricação dos queijos, tá? Nesse material aquoso, são transferidos, digamos assim, cerca de 55% dos nutrientes aí do leite. E a gente está falando, então, de proteínas, de lactose, de minerais, vitaminas e também de gordura. A composição desses produtos do soro, ela varia de acordo com a fonte desse leite, né, com o tipo de queijo que é fabricado e também dependendo do processo de fabricação. Então, aproximadamente 85 a 90% de todo o volume de leite, ele é utilizado para a fabricação dos queijos e vai resultar, então, em soro. Para vocês terem uma ideia, né, Marcela, com 1 quilo de queijo, nós vamos precisar aí de 10 litros de leite de boa qualidade, né? Além disso, essa proteína do leite bovino, ela tem 80% de caseína e 20% de outras proteínas que são muito importantes aí para as funções orgânicas e vão variar, né, de acordo com o animal, com a raça, com o alimento que esse animal está consumindo e também com a origem, né, que traz algumas diferenças. Além disso, né, a gente sabe que o leite ele é rico em cálcio e, obviamente, o soro também vai ser rico em cálcio, né? E aí vamos falar um pouquinho do processamento, né, Marcela? Vou deixar para ti falar sobre o soro, os tipos de processamento do leite. Pois é, pessoal, é isso como a Carol comentou. Então, esse leite chega na indústria, é analisado, é conferida a qualidade, tudo certinho, e é destinado, então, no caso, para a produção de queijo. Mas como que esse leite vai resultar em soro? Então, na produção de queijos, é utilizado, então, alguns ingredientes, como ácidos e enzimas, que vão separar, então, o que a gente chama de coalhada e soro. Então, tem uma porção do leite que ele vai virar tipo uma gelatina. E essa gelatina, quando a gente usa as liras, que são umas redinhas que vão cortando e fazendo uns cubinhos de gelatina, cada vez que é cortado, vai saindo ainda mais soro dali do meio do coágulo. E é assim que é extraído, depois por movimentação. Então, é todo um processo, além de químico e biológico, também físico, na manipulação daquele leite que foi tratado, que vai separar essa porção de soro, que é um líquido, tipo uma água de arroz. Esverdeado, né? Ele é uma aguinha meio esverdeada. Eu lembro bem quando eu era criança, meus padrinhos fazendo queijo e colocando em panos para apertar aquela coalhada e liberar aquele soro. Exatamente. Então, é isso que acontece. O pessoal que está habituado e conhece o processamento, é fácil identificar, mas às vezes o pessoal que não tem esse conhecimento de como que é feito o queijo e tal, então é um processo de rotina de fabricação de queijos que, numa fase, o soro era até considerado subproduto do queijo. Mas com o tempo, devido à identificação das riquezas nutricionais do soro, ele passou a ser utilizado, né, no que a gente vai, no decorrer do vídeo, explicar para vocês, em ingredientes nutricionais. E aí, dentro desse processo, a gente pode ter dois tipos de soro, que são os principais, que é o soro doce e o soro de leite doce e leite ácido. O de leite doce é derivado da fabricação de alguns queijos, né? Por exemplo, queijos produzidos com algumas enzimas, por exemplo, queijo cheddar, mussarela, o queijo suíço.
e que é resultado da coagulação, né? O coágulo é aquela gelatina que eu falei para vocês, que é a coagulação enzimática das caseínas do leite, então. E aí, a gente também tem a questão do soro de leite ácido, que é obtido na fabricação de outros tipos de queijo, que é o queijo cottage, queijo cremoso, ricota, né? Que é através da separação física das micelas de caseína, né? Que a caseína é a proteína do leite, e por microfiltração. Então, são processamentos diferentes que dão duas maneiras de extrair o soro de dentro do leite e separar nessa porção gelatinosa essa porção mais líquida que é o soro, tá? O soro, no seu formato original, logo que ele sai dessa separação do queijo, ele pode ser usado na produção de bebidas lácteas, que a gente encontra com facilidade no supermercado. Então, às vezes, tu chega no supermercado e vê, isso é iogurte, tu olha, tá escrito bebida láctea. Não, então tem essa separação. O processamento para iogurte é outro formato, tá? Mas ele é considerado ele tem na base muito valor nutricional. Então, ele passou a ser incrementado na nutrição e nessas fórmulas alimentares. No entanto, ele tem um volume muito alto de água, né? Ele é bastante líquido. E o que acontece? Às vezes, uma fábrica que produz queijo, ela não vai produzir bebida láctea. E aí, vamos supor, uma fábrica compra da outra. E nesse processo, transportar o soro original no formato que sai de uma fábrica para outra, ele acaba sendo muito oneroso, porque é um volume muito grande e tal. Então, o que acontece? Esse soro, ele pode passar por processos de evaporação, de liofilização, que vão fazer o quê? Vão simplesmente tirar a porção líquida do soro. E aí, essa porção nutricional, vamos dizer, de proteínas e tal, aminoácidos, elas vão ficar concentradas em pó. E isso diminui o volume da porção essencial, né? E acaba diminuindo a questão do valor do transporte e tal. Então, acontecem esses processos para facilitar e baratear. E além disso, também vai diminuir aquela questão de deterioração, né, do soro, que ele é muito úmido, né, é muito rico em líquidos. Exatamente, quando a gente tem menos umidade, a gente tem uma conservação melhor dos ingredientes, né? Uhum. E aí, então, depois de evaporada essa parte líquida do soro, esses produtos concentrados, eles são classificados de acordo com o teor de proteína, né? Então, podem ter aplicações diversas devido às características nutricionais que saiu daquele soro. E características tecnológicas, e que vão do uso ingrediente alimentício até a produção de medicamentos também. Então, depende do que sair, do que resultar, a qualidade desse produto no final é que vão dar o devido destino ali, conforme o teor de proteína também. Claro, e aí a gente recorda, né, do nosso vídeo anterior, falando de todas as propriedades das fórmulas, dos compostos lácteos, que são, obviamente, derivados, né, desses concentrados aí, que são muito ricos, né, em nutrientes biodisponíveis. E esse soro do leite, né, ele também vai vir nessa forma concentrada como em pó, né, e também ele vai estar na forma dos wheys, que estão sendo bastante utilizados aí pelo pessoal das academias, né, pessoal atleta aí. Também podem ter alguns ricos em proteínas isoladas, que são mais específicas. Também soros de leite com lactose reduzida. E também os desmineralizados, soro de leite desmineralizado. E aí, como tu falaste, né, eles vão ter diversos níveis de proteínas e desta forma eles vão ser classificados. Então, eles têm um teor aí que pode ir de 34% a 85% de proteína, tá? E eles vão apresentar uma proporção menor de gorduras, lactoses e minerais. E aí, quando a gente pensa... Pode falar, amigo. Acabou ficando no queijo, né? Claro, isso, que o que acabou ficando no queijo.
e aí também há uma procura, né, de fontes proteicas também menos gordurosas, e aí se tem um novo mercado, né, com disponibilidade de altos níveis de proteína e baixos níveis de gordura. Tá? Então, essas novas tecnologias criaram, né, uma certa disponibilidade ampla de aminoácidos, né, que são as proteínas, que são biologicamente ativos, alguns peptídeos, né, e frações dessas proteínas isoladas, que vêm, então, do soro do leite. A proteína isolada, ela pode ser devido ao processo de aquecimento, com ácidos ou tratadas com enzimas, né? Tudo são enzimas que vão modificar essa fórmula, essa forma física, né? E formar outras proteínas que são mais disponíveis para serem digeridas e absorvidas, que são as proteínas hidrolisadas. Tudo isso derivado, então, do soro do leite, né, Marcela? E aí, então, a apresentação dessas proteínas, conforme tu está comentando, ela pode vir de 3 formas, basicamente, que é a proteína isolada, simplesmente, a proteína concentrada e a proteína hidrolisada, né? Então, a proteína concentrada, ela pode conter ali, como a Carol já comentou, de 34% a 89% de proteína. Que seria a inicial, né? Isso. A concentrada ali somente da retirada da água. Só a retirada da água, ainda alguma coisa de carboidrato, como a lactose, e alguma coisa de lipídio. Um bom whey concentrado tem em torno de 80% a 89% de proteína do soro do leite, né? Então, reduz aí, então, a quantidade de carboidrato e gordura. Então, tu vê aí que a gente, dentro da concentrada, a gente já começa a definir alguns valores de proteína e destinar alguns produtos específicos na hora da fabricação. A proteína isolada, ela sofre um processo de filtração e ela acaba obtendo mais de 90% das proteínas e possui um grau muito maior de pureza, e aí nessa situação são removidos então a lactose e as gorduras, são as isoladas, elas são únicas ali naquela situação. E aí também a situação das proteínas hidrolisadas. Por que acontece? A hidrólise não deixa de ser um processo de quebra, né? Então, o processo da hidrólise acaba quebrando as proteínas originais em tamanhos menores. E isso acaba facilitando a digestão, sendo mais rapidamente absorvida pelo organismo. E esse processo de hidrólise pode estar presente no whey protein concentrado, por exemplo, e na forma isolada também. Então, tu vê, quando a gente falou lá das fórmulas infantis, em algumas especificidades da questão digestiva das crianças, a gente falou em proteína hidrolisada por essa facilidade de absorção e aproveitamento. E aqui a gente está falando em whey, nesses wheys que são consumidos em academia, também a gente está falando nessa facilidade de absorção e de aproveitamento. Geralmente esses wheys aí são consumidos pré ou pós-treino, né? Por justamente eles disponibilizarem essas proteínas mais facilitadas de serem absorvidas, né? E também melhoram o desempenho, né, dos atletas, né? Então, a gente observa essas proteínas aí, esses aminoácidos essenciais e também não essenciais, que eles têm um valor biológico muito alto, né? Comparado com outras proteínas da dieta aí, ovos e carne, né? Então, a gente percebe que é muito mais fácil tu ir ali no liquidificador, colocar um potinho de whey, misturar com água, do que tu fazer um ovo frito com bacon. Né? Então, existe uma certa facilidade aí do público de fazer o pré e o pós-treino, e não só disso, né? Como a gente falou lá das fórmulas infantis. Então, essa proteína do soro, ela proporciona essa maior característica de aminoácidos sulfurados, certo? Principalmente a cisteína e a metionina, que são aminoácidos essenciais, né? Que são importantes para a biossíntese de glutationa. E para quem não sabe, a glutationa ela vai estar inteiramente ligada com os processos de estresse oxidativo, né? O estresse oxidativo ele se deriva do desequilíbrio aí de espécies oxidantes
e de antioxidantes. Hoje a gente sabe que há uma grande procura aí de fontes de antioxidantes na dieta humana, né? Porque a gente vive estressado. E aí esses aminoácidos sulfurados que estão presentes nesse soro do leite e futuramente nesses wheys vão agir aí no equilíbrio desse sistema redox, tá? Então seria um tripeptídeo, né, com propriedades antioxidantes. Também existem estudos trazendo propriedades anticarcinogênicas e estimulantes aí do sistema imunológico. Então, tudo voltado, né, para a saúde humana, né, exercendo um papel importante aí. Também existem estudos trazendo controle de pressão sanguínea e também diminuição de risco de problemas cardíacos. Então, são aminoácidos importantes, né? Os estudos trazem citam, né, a isoleucina, a leucina e a valina, que nada mais são que aminoácidos derivados da quebra dessas proteínas, que vão estar mais disponíveis, que são importantes também em relação aos atletas, porque vão minimizar os danos musculares. Essas boas fontes de aminoácidos de cadeia ramificada, que são citadas na literatura, então isoleucina, leucina, valina, nada mais são que aminoácidos derivados da quebra dessas proteínas que são hidrolisadas, né? Como a Marcela bem explicou para vocês. Então, esses aminoácidos aí, eles são importantes para minimizar os danos musculares sob condições de um colapso proteico. Então, você pensa um atleta que está em intenso exercício, que está gastando todas as suas reservas ali musculares, vamos pensar a nível muscular. Esse soro, ele vai trazer esses aminoácidos importantes para melhorar a disponibilidade de energia, certo? Porque ele vai estar passando por um processo de catabolismo, né? No momento do estresse do exercício. Então, esses wheys, eles vêm com essa finalidade aí de trazer esses benefícios para os atletas, disponibilizando esses aminoácidos importantes para o correto funcionamento aí dessa musculatura. É isso aí. E aí, como a Carol já vem comentando ali, né, o organismo passa por diversos desafios todos os dias, né, por uma série de processos emocionais, de ambiente, e tudo isso, quando ele chega num limite do organismo não conseguir manter um equilíbrio, porque o organismo tem as ferramentas e os mecanismos de se manter em equilíbrio, passa do limite de suporte desse equilíbrio, acaba entrando o que a gente conhece como estresse, que pode ser tanto o estresse emocional psicológico, pode ser um estresse metabólico, quando eu forço o organismo a uma situação que ele não vence acompanhar, né? Como justamente o caso, né, ou estresse celular, no caso, que é o que a gente conhece como estresse oxidativo. Então, chega num ponto que a célula não consegue mais manter esse equilíbrio. E são vários os motivos que podem chegar a esse ponto. Por exemplo, quando a gente fala em benefícios do soro para a saúde, a gente sabe que hoje, em alguns trabalhos, eles já comprovaram a eficiência das qualidades do soro nas atividades antimicrobiológicas, atividade de imunomodulação, que é modular a resposta imunológica do corpo, né? Sistemas de defesa. Exato, nas células de defesa, no sistema de defesa do organismo, né? A questão da atividade anticâncer, porque o câncer não deixa de exercer um processo de estresse celular também. De desequilíbrio. É por ali que ele vai trabalhar. A questão de saúde cardiovascular também, sem dúvida, porque a questão do músculo cardíaco também é um músculo que é exigido quando o resto do sistema cardiovascular não colabora, por uma série de erros nossos, geralmente, né, na questão alimentar. Então, quando você faz uma má escolha alimentar, você impõe que o teu organismo reaja de uma maneira que ele fica tentando se defender, mas chega um ponto que não dá conta. Aí que entram os antioxidantes, e que a gente pode citar alguns efeitos das substâncias do soro do leite. E também, como a Carol bem comentou, a questão da performance física, né? Então, é feito um trabalho entre o limite do esforço físico
o processo metabólico que se envolve, e aí você entra com a substância, ou com o substrato para o aumento muscular a partir do soro do leite. Né? Claro. Então, além de fornecer esses nutrientes essenciais para todo esse processo, o soro do leite também é uma fonte de fatores nutricionais que não são essenciais, vamos dizer assim, que seriam os acabamentos do metabolismo do corpo e que acabam, então, melhorando a saúde e prevenindo doenças. Essas descobertas, elas são feitas a partir de pesquisas in vitro, em experimentos em animais, com alguns estudos limitados em seres humanos, e sugere que o soro do leite, particularmente as proteínas, elas apresentam substâncias bioativas bastante benéficas para o metabolismo e para a saúde do ser humano. Sim, é bastante estudado, né, a atividade antimicrobiológica dos componentes do soro do leite, né, que seriam aí estariam agindo, né, contra toxinas, contra bactérias e também contra vírus. E os componentes incluem aí imunoglobulinas e também outros aminoácidos que são responsáveis por desenvolver diversas funções orgânicas. Como a Marcela falou, os estudos in vitro, né, eles trazem que esses componentes possuem atividade microbiana e eles estão principalmente ligados aí à presença da lactoferrina e da lactoferricina, que são derivadas do soro do leite, ligadas, né, a moléculas de ferro. Então, eles inibem uma série de micro-organismos, né? Então, bactérias, leveduras, fungos, protozoários, também parasitas. E essa lactoferrina, ela mostra uma capacidade de inibir o crescimento de micro-organismos patogênicos. Os estudos citam também, em casos de intoxicações alimentares, né, que o consumo aí do soro do leite ou dos derivados do soro do leite pode estar melhorando aí esses casos, principalmente com bactérias da Escherichia coli e também da Listeria. E outras atividades também, né, Marcela? É isso aí, Carol. E quando a gente fala na atividade de imunomodulação ou a modulação das células de defesa do organismo, a gente sabe, então, dessa ação da lactoferrina no organismo e que está presente no soro e que como é que funciona? Ela acaba estimulando o crescimento de várias células do sistema imune, né? Naturalmente, ela é secretada pelos neutrófilos na gente, que são células que estão presentes no sangue, então, mas nesse caso, a gente pode também absorver a partir do soro, do leite. A atividade anticâncer está justamente envolvida a essa questão de equilíbrio, né, dos radicais livres, que são essas moléculas danosas aí que causam uma reação em cadeia, onde vão danificando todas as células adjacentes, né, e vão desequilibrando todo o sistema, pensando a nível tecidual. E as proteínas do soro do leite, elas estão atribuídas, né, ao aumento da capacidade dos níveis das enzimas antioxidantes, da ação desses controladores dos radicais livres, certo? Além disso, a gente tem estudos que falam sobre a saúde cardiovascular, que também desses derivados do soro do leite, eles podem controlar a hipertensão, inibir a agregação plaquetária, né, inibir a trombose propriamente dita, e também a diminuir, né, os níveis de colesterol a nível sanguíneo. E ó, voltando de novo, né, que tem bastante estudo falando do consumo aí desses derivados do soro na performance física, né, Marcela? Então, aprofundando um pouco mais nesse ponto, as proteínas do soro do leite são geralmente disponíveis hidrolisadas no whey, né? E aí, nessa condição, são facilmente digestíveis e acabam sendo aproveitadas pela alta qualidade. Uma proporção relativamente alta nos aminoácidos de cadeia ramificada, como a leucina, que age assim efetivamente nesses processos. E esses aminoácidos, então, eles acabam sendo um substrato como fonte de energia durante a execução dos exercícios.
e o que permite que os atletas possam treinar mais intensivamente por longos períodos de tempo. E a abundância de leucina, que é esse aminoácido de cadeia ramificada no soro do leite, tem um papel muito importante na síntese das proteínas musculares. Então, a partir do exercício intenso por longos períodos, ele sofre, então, ali sofrem microlesões, vamos dizer assim, e aí são necessárias mais proteínas para refazer, e é onde acaba tendo o anabolismo ou o processo de hipertrofia muscular a partir dessa disponibilidade aí de leucina para a síntese de proteína muscular. Além disso, as proteínas do soro do leite são ricas em aminoácidos como a arginina e a lisina, que podem aumentar a liberação do hormônio do crescimento, que também é um estimulador de crescimento muscular. Então, esses compostos bioativos isolados de proteína do soro do leite, como a lactoferrina, a lactoferricina, também podem aumentar a função imunológica, a saúde gastrointestinal, bem como reduzir o excesso da produção de radicais livres em atletas quando os treinos são intensivos e comprometem esses sistemas. Então, assim, existe a necessidade da intensividade do treino, mas esse treino precisa ser intenso e ter o aporte depois necessário para recompor esse processo. Porque senão tu só levou o músculo a um limite, mas não repôs o que ele precisa para compensar e atingir o resultado que tu busca com esse exercício físico. E além disso, tem outros benefícios, né, das propriedades do soro do leite. A proteína básica do leite, né, que é um componente do soro, ela também está ajudando aí na densidade mineral, ela vai aumentar, né, a densidade mineral tanto dos ossos quanto dos dentes. E se a gente pensar, né, o leite, ele é o precursor aí o leite biodisponibiliza cálcio, né, e ele é muito importante para regular esse metabolismo aí de não desmineralizar os nossos ossos, porque temos outra fonte de cálcio disponível. Então, é muito importante aí a nível ossos e também a nível dentes. E, além disso, as proteínas do soro do leite, elas também têm alto teor de triptofano. Esse triptofano, ele é precursor da serotonina, né? Então, além disso, ele vai melhorar a performance cognitiva, né? E principalmente desses indivíduos que são mais vulneráveis ao estresse, né, Marcelo? Então, a gente tem uma infinidade, né, de bioatividades do soro do leite, né? E tu vê a importância do médico veterinário nesse processo todo, porque a gente já começa a falar de proteína, de nível de lactose, de componentes nutricionais lá no pé da vaca. A gente já avalia isso lá na propriedade com a questão nutricional, porque toda essa qualidade de soro de leite ou do queijo, ou seja lá o que for o produto resultante daí, ele partiu de um princípio que foi a nutrição adequada lá na fazenda. Com certeza. Entende? Então, esse caminhar, esse acompanhar do processo todo e chegar ao ponto de eu ter um whey na academia, ou de eu ter uma fórmula infantil, ou de eu ter uma bebida láctea, algum outro componente nutricional rico, evidentemente rico por um monte de estudo que tem por aí, ele começa lá no pé da vaca. Porque o produtor sabe o que é proteína, o produtor sabe o que é lactose, e tudo isso vão degradando, o produtor sabe o que é cálcio, o que é necessário para uma vaca não ter uma hipocalcemia pós-parto, porque vai vir a produção de leite e que tudo isso envolve. Então, a importância do nosso trabalho, da nossa visão e do nosso acompanhamento nesse processo todo, até chegar à tua mesa, até chegar ao teu consumo, né, Carol? Por isso que é uma coisa só, né? Por isso que a gente é ser, eco e agro, né? Porque a gente está falando aí desde o momento da nutrição animal, né? Porque o que aquela vaca come, querendo ou não, vai vir para nós, né? Vai vir para o leite, vai vir para os seus derivados, vai vir para a carne. E vamos finalizar aqui, né? Agradecendo o pessoal que está nos acompanhando, que quer entender um pouquinho mais desse mundo animal. Nós somos, né? Também.
E o próximo episódio nós vamos falar sobre bebidas lácteas e suas diferenças, né? Vamos falar de iogurte, vamos falar de aquele outro produto, como é que é? O Yakult, que tu gosta? Isso, vamos falar de tudo isso. E um grande abraço a todos, então. Continuem nos acompanhando. Pedimos encarecidamente que todos se inscrevam no canal e nos ajudem aí a divulgar informações. E te agradeço, Marcela, pela nossa equipe maravilhosa. Imagina, eu que agradeço a todo mundo que está nos acompanhando e lembro que repassem, porque às vezes você lembra de alguém que está precisando saber dessa informação, que quer ajustar a questão nutricional, então compartilhem com seus amigos e familiares aí e continuem acompanhando a gente. Um abraço e obrigada. Um beijo, até mais.